Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Luz Certa. Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa Cassol, sou arquiteta Lighting Designer e criei essa comunidade para que a gente possa simplificar a iluminação. Este canal não é só para profissionais ou estudantes da área, mas para você que quer tornar o seu cantinho cada vez mais especial, seja em casa, seja no trabalho, enfim. Essa semana nós vamos falar sobre iluminação em pé direito duplo. Essas alturas duplas, triplas, né, que temos aí na arquitetura para salas de estar, salas de jantar, até cozinhas, enfim. Essas alturas bem maiores que são colocadas para o teto e então como iluminar? Vem comigo! Iluminação em pé direito duplo. O que é pé direito? Pé direito? Não. Quando a gente fala pé direito na arquitetura, na construção civil, é a altura útil do piso ao teto. Quando a gente diz altura útil, gente, quer dizer que essa altura é do piso até o primeiro obstáculo do forro. Então, se você tem uma viga, né, mais para baixo do forro, enfim, qualquer tipo de obstáculo que chegue antes para essa altura, então esse é o pé direito. Essa é a medida de pé direito que você vai ter, altura útil. Não se esqueça mais disso. E em pé direito duplo ou triplo, seja lá o que for, vamos entender como iluminar. Parece simples, mas não é. Quando falamos, gente, em alturas muito maiores do que o padrão, a gente está lidando diretamente com percepções humanas. O que quer dizer isso, Vanessa? Percepções humanas é o que a gente percebe através dos sentidos humanos que temos. Então, por exemplo, lembra aquele cheiro em específico que te lembra o momento da infância? Essa é uma percepção sua quanto àquele cheiro e aquele momento de um determinado tempo da sua vida. Isso acontece com o olfato, com a audição, com a visão, né? E com a iluminação, que é com a visão que nós temos a percepção das coisas através da luz, a visão, gente, só a nível de curiosidade, saindo um pouquinho do assunto agora, 84% das percepções humanas vêm pela visão. Será que é importante? Pensando nisso, vocês podem ter notado que, por exemplo, os templos religiosos, as igrejas, você tem sempre alturas muito mais elevadas do que o padrão, do que da sua casa, por exemplo, do seu comércio. Por quê? No caso de arquitetura religiosa, nós temos uma percepção humana aonde isso é proposital. Essa altura é para que você adentre ao recinto e se sinta pequeno proporcionalmente com o local. Isso é para a gente lembrar da nossa pequenez humana referente ao divino, tá? Então, a arquitetura traz essas informações para nós, são percepções humanas. E com a luz, claro que não é diferente. Com a iluminação, a gente pode trazer percepções humanas de uma forma bem positiva ou negativa. Temos que ter muito cuidado. Por isso que a gente costuma dizer que o Lighting Designer é um cirurgião plástico da arquitetura. Por quê? Porque a gente traz e mostra o que a gente quer que seja mostrado. A gente ilumina e cria os efeitos para que as pessoas vejam o que a gente quer que elas vejam, certo? Então, por exemplo, imperfeições de edifícios, algumas patologias em prédios mais antigos e tal, enfim, com luz e sombra a gente consegue maquiar bem isso em cenário noturno e aí então a luz traz percepções bem diferentes em período noturno do que diurno naquela obra, por exemplo. Já as percepções humanas com pé direito duplo em âmbito residencial, que é o foco deste vídeo, gente, o que acontece? Nós temos alguns objetivos, algumas situações que o arquiteto decide em trabalhar
com o pé direito duplo? Uma delas é questão estética. Geralmente vem do cliente, o cliente chega para você e fala assim, olha, o meu sonho é ter uma casa com altura X, uma altura muito maior na minha sala, e é assim que eu quero que faça, né? E então a gente vai estar sempre adequando, né, todos os conhecimentos técnicos da arquitetura e para que atenda ao máximo esse cliente da melhor forma possível. Então temos a questão estética para pé direito duplo, nós temos a questão de conforto ambiental, e aí vem a questão térmica, né? Em regiões muito quentes, como é aqui em Palmas, no Tocantins, nós temos, é muito comum de você ver casas com pé direito duplo na sala de estar, né? Ou numa área gourmet, ou fechada, enfim. Por quê? Porque aqui é muito quente, o ambiente é muito seco. Então, às vezes, é preferível você ter uma altura um pouquinho maior para que a ventilação ocorra de uma forma mais fluida. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, gente, é justamente essa questão de proporcionalidade. Então, com a percepção humana, a gente trabalha com essa questão da pequenez. Você adentra no recinto, você se sente, nossa, caramba, que magnitude de obra, né? Que magnitude de ambiente, é tanto luxo, é tão bonito. Geralmente obras muito luxuosas têm pé direitos mais elevados também. Colorimetria, né? Que eu sempre digo que luz e cor estão diretamente ligados, uma não trabalha sem a outra. E pensando nisso, quando você quiser trabalhar com uma altura ainda maior, né, uma profundidade ainda maior dessa altura, nesse teto, né, nessa visão, né, quando você olha para cima, você pode trabalhar com a cor escura. Notem nessa imagem que nós temos esse tipo de exemplo, tá? Ali foi colocado um forro preto, e logo depois, então, a iluminação. Você pode notar que o piso é claro, os móveis são claros, as paredes são claras e a sensação é de que a casa é ainda mais verticalizada, porque o preto ele traz essa profundidade. Para iluminação de pé direitos altos, né, duplos, triplos, gente, tem um erro muito comum que ocorre na arquitetura com a iluminação nesses ambientes. Agora eu vou trazer para vocês uma forma que você nunca deve deixar que aconteça na sua casa, tá? Se é você que está trabalhando, projetando ou é cliente, observe e não deixe isso acontecer. O que eu quero trazer para vocês, gente, se chama efeito caverna. Efeito caverna, gente, nada mais é aquela iluminação aonde você tem uma altura muito alta e nessa altura, digamos que aqui esteja o forro, tá? Dessa altura, aqui o piso. Você vai trabalhar com pendentes, tá? Com esses pendentezinhos, com a iluminação, essa fonte luminosa a partir de uma determinada distância do forro para que ilumine deste ponto para baixo. O que vai acontecer? Acima deste pendente vai ficar um breu. Isso é o efeito caverna, vai ficar um efeito breu, acima das luminárias que você está trabalhando até o seu forro. Isso, gente, não é legal, tá? Não é legal. Não é só porque não é legal, não é isso. Tem uma justificativa. Quando você trabalha com contrastes muito grandes, principalmente em salas, seja de estar, jantar, home theater, enfim, você tem um cansaço de retina no olho, porque a sua retina começa a abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar quando há muitos contrastes, tá? E aí o que acontece? Te dá dor de cabeça. E o detalhe, gente, que é muito desconfortável você não estar enxergando o restante da sua casa, né? Você olha, imagine você olhando para uma direção na sua casa, até um momento você enxerga, depois você não enxerga mais. Né? A sensação, a percepção humana é de insegurança. A percepção é de desconforto. E esse desconforto não pode ocorrer dentro da sua casa.
Então, quando isso ocorre, gente, que você quer trabalhar com pendentes, Vanessa, eu quero aquele pendente, eu quero aquele lustre, eu quero aquela luminária pendente que eu gostei, é uma obra de arte, beleza. O que o Lighting Designer vai te propor? Ele vai colocar o pendente que você precisa, claro, dentro de todos os cálculos luminotécnicos, e aí então vai trabalhar com pontos de luz periféricos no forro, dando iluminação acima do pendente, como essa imagem, por exemplo. Notem que você consegue visualizar todo o ambiente, seja a altura que for, tá? Esse é um outro exemplo, aqui ó, é um outro exemplo bem legal, onde o Lighting Designer optou para trabalhar com um refletor aí de iluminação indireta. Aliás, é uma das dicas de ouro aí do vídeo Varandas, que tá ali no nosso canal, depois você dá uma olhadinha se ainda não assistiu. Notem, pessoal, que ele trabalhou com iluminação indireta no forro, tá? Acima da altura das luminárias, para que esse efeito caverna não ocorra. Você pode notar que a gente tem uma percepção muito mais prazerosa e muito mais confortável do ambiente, porque ali você consegue ver realmente a arquitetura do local. Aqui nós temos outro exemplo, gente, com pé direito alto, e ali então foi proposto a iluminação pontual em diversos locais do forro, para que a iluminação fique o mais contínuo possível na parte de baixo. Aqui nós temos a dica de ouro do vídeo de varandas, né, onde o Lighting Designer foi muito inteligente, trabalhou com a iluminação indireta acima do móvel da cozinha e colocou todo esse forro inclinado aí como uma grande luminária para a área de jantar e inclusive para a área de estudo. Notem que tem a mesa de jantar aí da copa e uma mesinha de estudo aí bem interessante também. Aqui, gente, eu separei mais um exemplo, tá? Nesse caso, ele não dá um efeito totalmente caverna, até mesmo porque essa foto foi tirada em período diurno, então não dá para notar muito contraste. Mas o efeito caverna existe. Para piorar nesse caso, nós temos uma televisão aí, tá? Esses pontos de iluminação caídos dessa forma, de forma pendente, e assim entre o observador e a televisão, para ser uma sala de home theater, dá ofuscamento. Também não é confortável, não é agradável e com certeza você vai ter dor de cabeça para assistir TV ali. Não funciona. E para finalizar, gente, eu trago um outro exemplo, tá? Vou deixar aqui essa imagem. Do pé direito duplo, onde a gente tem cozinha e sala de jantar embaixo, os quartos na parte de cima, inclusive em cima é uma área de home theater, tá? E aqui a gente... Por que eu trouxe essa imagem para vocês, gente? Para destacar a diferença de temperaturas de cor da luz, tá? Esse é um outro truquezinho de Lighting Designer. A gente consegue trabalhar com contrastes de temperatura de cor de forma muito agradável. Se você ainda não tinha notado quando olhou essa imagem, presta atenção na temperatura de cor de luz da parte direita da imagem, onde está na cozinha, e do restante da imagem. Você vai ver que tem diferença de cor aí na luz. E isso é muito interessante, agradabilíssimo. Isso é luminotecnia. E para finalizar, fica a dica aí de lâmpadas AR, onde nós temos facho bem definidinho. E para pé direito duplo, essa lâmpada é ó, daqui, é ideal, bem bacana, né? Agora, questão de potência e cálculos de iluminação, vamos deixar essa questão para um outro vídeo, onde a gente vai falar sobre lux e lumens, né? Então, a quantidade de lux que você vai precisar naquele ambiente com aquela determinada altura vai ser calculado para poder saber quantos lumens cada lâmpada que vai ser utilizado deve ter nesse ambiente. Mas isso... deixa pro Lighting Design que ele resolve, a preocupação é dele. Gostou do vídeo dessa semana? Curte logo o vídeo, não esquece de dar o joinha. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilha e
Escreva aí o que você achou do vídeo dessa semana. Um beijo, adorei! Tchau!